Muito boa noite para você que continua com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. O programa de hoje vai falar da qualidade do seu descanso. Como é que anda? Você tem tirado aí algumas horas, alguns minutos ou um dia específico para descansar? O programa de hoje está repleto de gente boa. Dilson e Débora cantando para a gente, Darleide Alves falando de sua experiência com relação ao descanso e, é claro, o pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança ao seu coração. O programa Além dos Fatos começa agora. Estamos no ar e também as nossas redes sociais, começando pelo Instagram. Você já curtiu as nossas fotos, já mandou seus abraços, já mandou seu recado? Tá gostando do programa? Não tá? Como é que você está achando? O que você está achando? Instagram, @AlemDosFatosNT. Tá aparecendo aqui embaixo na sua tela. Instagram, @AlemDosFatosNT. Facebook é o facebook.com/AlemDosFatos. Marca aí, vê o que você está achando, curte as nossas fotos. A gente está mandando vídeos também. O que você está achando do programa? Manda pra gente. Se você quiser pedir a revista, que já já o pastor vai estar apresentando, vai lá no nosso e-mail, alemdosfatos@novotempo.com. Ou também temos lá o linkzinho no nosso blog, novotempo.com/alemdosfatos. Perdeu algum programa? Quer passar para algum amigo, curtir, compartilhar? Entra no nosso canal do YouTube, youtube.com/alemdosfatosnt e multiplica esperança para todo mundo. E hoje vamos falar sobre descanso, a importância do descanso. Nós ouvimos um médico que falou o quanto o descanso, o quanto um sono, uma noite bem dormida e também um dia separado para o descanso é importante para a nossa saúde. Dá só uma olhada. Uma exigência boa que muitas vezes não damos valor: dormir. Pesquisas apontam a importância do descanso noturno para o nosso corpo. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia disse que pessoas que dormem pouco têm um risco 4 vezes maior de apanhar um resfriado e outras infecções. Nós temos vários ciclos de descanso. O principal que todo mundo lembra é o do sono, né? Seria em torno de 8 horas. Inclusive tem muita discussão, não, 5 horas é o suficiente, né? Na verdade tem estudos que demonstram que a necessidade do ser humano é de 8 horas de sono, próximo disso, de 7 a 9, ou seja, em torno de 8 horas de sono. Não só de tempo, como também um sono de qualidade, um sono que seja profundo, que a pessoa descanse realmente, né? Que é quando a pessoa tem sonhos, né? Quando a pessoa tem sonhos e lembra de alguns sonhos, é justamente que você teve um sono profundo, ou sono REM, como as pessoas costumam chamar, né? Que é mais chamado. É nada como uma noite bem dormida, não é mesmo? Não. Para quem acha que o descanso é somente quando vamos dormir, está enganado. Você tem necessidade de descansos, por exemplo, durante o próprio dia, durante o intervalo do dia. Se você trabalha muito tempo em pé ou sentado, você precisa se movimentar. E você precisa de descanso da posição que você se encontra. Uma pessoa que trabalha com a voz, está trabalhando, tem um período de tempo que ela está falando, um professor, ele precisa de um tempo ficar sem falar, mesmo não estando dormindo, para descansar a voz. Então, o corpo precisa de descanso. Pois é, descanso, ao contrário do que muitos pensam, não é tempo perdido. E neste caso, descansar não significa dormir, e sim desconectar daqueles compromissos do dia a dia. Fizeram testes, inclusive com o tamanho da semana, para aumento de produtividade de trabalho. Foi feita uma semana com trabalho com 2 dias de descanso e 10 dias total da semana. Então a pessoa trabalhava, no caso, 8 dias e descansava 2. Viram que não aumentava a produtividade, muito pelo contrário, as pessoas cansavam mais. E aí o rendimento foi caindo. Então eles pensaram, vamos encurtar então a semana de 7 dias, vamos fazer uma semana ao contrário, com 6 dias. Vai trabalhar 4 dias e ter 2 dias de descanso. Viram que também não aumentava. O padrão adequado para o ser humano são 7 dias. A semana realmente com um ciclo de 7 dias. E tendo normalmente de pelo menos um dia de descanso.
Como dissemos no início da matéria, a falta de descanso não somente pode acarretar em doenças simples, mas o Dr. Cola Grande alerta sobre outros riscos. Você pode ter doenças psicológicas como o síndrome do pânico, surtos, né? Como agorafobia, né? Pânico de pessoas, lugares fechados, você pode desenvolver isso daí, você pode ter desgaste físico, nós falamos da área psíquica, você tem físico, você pode ter infarto mais precocemente, porque você está sobrecarregando o corpo, você aumenta os índices de doenças articulares, problemas de lesões da coluna, assim, de uma maneira geral, você sobrecarrega todo o corpo. Se você não tiver um descanso adequado, até você aumenta os riscos de obesidade, diabetes, tudo isso acarretado por falta de repouso, falta de descanso adequado. Não é apenas uma questão de religião, sono ou estresse. Seja uma siesta, 8 horas por noite ou um dia, vale a pena se desligar por um tempo e recarregar as energias. E a gente foi para as ruas para saber se tudo isso aí que o especialista falou está sendo colocado em prática na vida das pessoas. Dá só uma olhada. Você tem um dia que você para descansar? Só o domingo. Não, Não tem nenhum dia que você descansa? não. Todo dia. Todos os dias? E eu estou descansando. Que coisa boa! Mas descansa mesmo? Descansando mesmo. Não, Não. não. Por quê? Mãe de 2 filhos. Ah, tipo assim, domingo de vez em quando não tem muita coisa pra fazer, né? Às vezes até domingo a gente deixa uma coisa pra fazer ou outra, mas assim, só domingo mesmo. Sábado. Sábado. O meu sábado é sagrado. Eu faço tudo que eu tenho que fazer durante segunda, sábado e domingo. Para mim, eu não faço nada, só aproveitar. E nesse dia que sobra para você, sobra também um tempinho para você ficar com Deus, descansando ali, meditando nele? Ah, dá, isso daí todo dia a gente deixa um tempinho, né? Tem que reservar um tempinho antes de dormir, ao acordar. Ler a Bíblia, que sou evangélica. Sou. Tenho. O sábado à noite ou o domingo de manhã é de Deus. Tem que ir na igreja e agradecer tudo que Ele dá pra gente, né? É só a única pessoa que dá alguma coisa pra gente sem pedir nada em troca, só a nossa oração, né? Então, o sábado ou o domingo é dele. Realmente, com essa rotina aí, é meio difícil parar e descansar mesmo, né? E eu tô aqui com Darleide Alves, ela que é apresentadora, mãe, esposa, tem uma rotina, assim, muito cansativa, né, Darleide? Muito boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal aí de casa. Prazer estar aqui de novo no Além dos Fatos. Tá certo. E de vez em quando também apresentadora, não, participante aqui do Além dos Fatos. Então, já é bem cansativa essa rotina. Darleide, me conta um pouquinho, você já teve que abrir mão de algumas atividades na sua vida por conta do cansaço, porque você não parou? Sabe que eu sou uma pessoa que tem muita energia, eu sou muito intensa, eu faço muita coisa. Por conta da minha agenda, da minha rotina como produtora, apresentadora, viajo muito, prego bastante, enfim, tenho uma atividade bem intensa no meu dia a dia. Não sou uma daquelas pessoas que cansa fácil, mas a minha saúde já me deu recados muito pontuais que me deram alertas que promoveram em mim uma tomada de decisões de que ou eu cuidava melhor da minha saúde, dando tempo para tomar um sol, por exemplo, quando nos exames apareceram assim um nível baixíssimo de vitamina D, ora, num país como o nosso, ensolaradíssimo na maior parte do ano, e eu com um nível tão baixo de vitamina D, o que abre uma porta enorme para uma série de questões que precisam ser cuidadas da saúde. Isso já foi uma grande alerta. Então, eu precisei, sim, tomar algumas decisões de cuidar não só referente ao descanso, mas à saúde como um todo, porém, partindo do princípio, preciso eliminar algumas atividades urgentes. E como que era antes a sua rotina? Você disse que trabalha, que viaja muito, mas como que costumava ser sua rotina? Principalmente na minha rotina como produtora e
apresentadora de televisão e rádio, e ainda fazendo alguns trabalhos para a internet, escrevendo, etc, etc, eu tinha um costume muito da minha natureza, como eu dizia assim, não, eu sou assim, eu sou da noite, eu gosto de dormir muito tarde, ainda gosto, então virar a madrugada para mim é a coisa mais simples. Quantas vezes eu fiquei aqui na Novo Tempo até às 6 da manhã para entregar um trabalho, porque eu tinha, sabe, uma frente de trabalho para entregar, e eu achava isso o máximo, sabe? Então, isso não me debilitava naquele dia, não sou de ficar mal-humorada, nada disso, quando eu não descansei, quando eu não dormi as horas necessárias. Eu durmo 2, 3 horas e você vai me ligar e eu vou dizer bom dia, tá tudo bem. Mas nos primeiros exames, nos primeiros check-ups, pós esse tempo em que, por exemplo, eu trabalhava até 1 da manhã, quando eu fazia o Sem Tabus na madrugada, ao vivo. Então, isso me alimentava, eu me sentia super poderosa de trabalhar muito, de fazer muito. Aí, quando eu vou lá ao médico e vejo tudo aquilo, sabe, tireoide, nódulos, opa! Ou seja, você paga um preço alto quando você não dá conta de prestar atenção de que a sua agenda não é só trabalho. Infelizmente, o seu caso não é um caso isolado, né, Darleide? Mas conta pra gente o que mudou depois que você tomou essa decisão de parar de algumas atividades, abrir mão de alguns horários, dormir tarde. Eu fui tomando algumas decisões importantes e bem pontuais. Cuidado mais específico com a alimentação, abandono de alguns itens na alimentação, açúcar, etc, etc. E referente especialmente ao descanso, eu fiz um retiro de saúde por 2 semanas, e ali eu tomei algumas decisões que arrastei definitivamente para casa, e uma das coisas que o meu marido querido já me chamava para essa tomada de atitude há muito tempo, mas eu meio que protelava e, enfim, era dormir mais cedo, que é o que tem a ver especialmente com o tema de hoje. Por eu gostar muito, ser madrugadeira, como dizem, tive que me colocar para dormir mais cedo, acordar mais cedo. Isso desencadeia uma série de outras atividades que fazem bem ao longo do dia, como atividade física, etc, etc. Amiga, vou te dizer, e para você de casa também, vale a pena e o resultado chega rapidinho e você pode sentir isso e pode contar. Olha, vale a pena descansar, administrar a agenda. Isso não significa que você vai ter menos atividades e não vai ser produtivo. Muito pelo contrário. Continue produzindo, fazendo e acontecendo, mas dentro de limites importantes. Produzindo muito, Bastante. Por falar nisso. Agora, Darleide, só para a gente finalizar, você é uma admiradora do sábado também, como adventista do 7º dia. Para você, qual a importância de tirar um dia na semana dessas atividades todas que você tem para descansar de maneira diferente, né? Como é que é esse descanso também? Interessante que para quem tem atividades missionárias dentro de um ministério da pregação do evangelho, o sábado é um dia em que a gente, sabe, tem uma agenda. Eu atendo às igrejas, atendo aos eventos, de modo missionário mesmo, de ir a viajar, etc. E aí alguém pode dizer, bom, então você não descansa no sábado. O descanso, ele parte do princípio, principalmente quando você tem uma lógica e uma demanda diferenciada no esforço que você faz para alcançar tal fim. O fato de eu ter uma rotina de todos os dias trabalhar e no sábado ter uma rotina diferenciada em que eu posso servir, para mim já serve de muito descanso. Para mim já dá uma guinada no meu jeito de encarar a vida. E o sábado, para mim, é esse diferencial, em que eu não estou pensando no meu trabalho, fazendo o meu trabalho, mas em pessoas, em servir e me colocar, mas ainda assim eu ponho dentro de limites. Né? No tempo que eu gasto, no tempo que eu viajo, quanto eu durmo, o que eu como, eu consigo administrar isso. E principalmente eu faço porque Deus marcou o encontro comigo e eu não posso faltar naquele dia. Com certeza. Darleide, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no nosso programa. E quando é o nosso encontro na Novo Tempo? Nos meus programas? Nos seus programas. Toda terça-feira, às 9h, ao vivo. Tem os horários alternativos e no Sem Tabus, que às quartas-feiras, às 11h30 você é convidado. Tá certo, Darleide. Muito obrigada mais uma vez. Agora vamos de música com Dilson e Débora.
prostro em tua presença pra entoar louvores a ti, Jesus. Derrama tua essência, derrama tua graça sobre mim. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por ti abençoado. Pra onde olhar, se não pras obras de tuas mãos? Tento entender de onde vem teu poder, mas sei que és um Deus único, é Senhor de grandes realizações. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por ti abençoado. És autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. És autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por ti abençoado. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. É isso aí, você ouviu o Dilson e Débora, que daqui a pouco volta a cantar aqui no nosso programa. Agora vamos aos abraços. Vamos começar pelo Instagram, que é o @AlemDosFatosNT. Não esquece, hein?
Rivânia de Oliveira, demorou, mas um abraço para você. Patrícia Rodrigues Souza, 24, também um abraço para você. Fernanda Vida Fernandes, isso aqui é tudo nome, tá, de Instagram, tá bom, pessoal? Tem também a Itz Poliana, a Jaqueline B, Sônia Souza, um abraço para você também, ela é de Ribeirão Preto. Pessoal, manda pra gente também de onde vocês estão falando. A gente tem curiosidade de saber onde o programa está atingindo, está alcançando aí. Rose Galhardo, beijos para minha filha Rebeca Galhardo, Tibúrcio, está em Juiz de Fora e ela morrendo de saudades. Não sei onde ela está, mas está morrendo de saudades. Ernestina Miguel, boa noite. Ela é de Nerópolis, Goiânia. Beth Schosler, irmã, programa edificante. Beijinhos, um abraço, um beijo para você também. Amanda Kelzinha, manda um beijo para Ivaneide Soares. Beijo para Ivaneide Soares. Léo Passos, Graciele Lima, Tatiane Silva e mais todo mundo que está aqui com a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Um abraço especial para todos vocês. A gente vai para um rápido intervalo e o pastor volta já já com uma mensagem de esperança para o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor, e bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, verso 7. Que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez no programa Além dos Fatos. A bênção do Senhor tem sido maravilhosa sobre nós, não é? Por isso que a gente bendiz o nome do Senhor, por isso que nós glorificamos o nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos continuar confiando nesse Deus maravilhoso que, a despeito de todas as dificuldades da vida, Ele guia os nossos passos. Muito obrigado, sim, pelo carinho da sua audiência. E o nosso presente para você, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não pediu a revista, é só você entrar no blog do programa Além dos Fatos e pedir essa linda revista, Verdades para o Tempo do Fim. Aqui nós temos 16 temas bíblicos, todos eles muito interessantes, que com certeza vão lhe dar muita compreensão a respeito do que diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés, diz o salmista, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Creia nisso. A Bíblia é uma luz que guia os nossos passos, que nos orienta na direção de Deus. E Deus é a minha e sua maior necessidade. Nós precisamos do Senhor, nós não podemos viver sem o Senhor. Por isso, aproxime-se de Deus através da Bíblia. E a revista Verdades para o Tempo do Fim lhe ajuda nesse sentido. É presente, não vai lhe custar nada. É só você entrar no blog do nosso programa, fazer o seu pedido e a gente lhe envia gratuitamente. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante. O nosso tema de hoje é sobre o sábado. E você de repente está pensando assim, uau, que maravilha! Vai falar sobre um assunto lindo, um assunto que eu gosto de ouvir, com o qual eu concordo. E se eu vou ter a oportunidade talvez de aprender alguma coisa mais sobre esse assunto lindo, está muito bom. Mas, de repente, você pode estar pensando assim agora, lá vem esse pastor com esse assunto chato, esse negócio de judeu, do Velho Testamento, que já caducou, que já passou. E talvez você esteja pensando assim, poxa, tem tanta coisa legal para o pastor falar sobre a graça de Deus, o amor de Deus, e vai gastar tempo com esse negócio antigo. Calma, relaxa. Respira fundo, não pense, por favor, em mudar de canal ou desligar a sua TV. Não é esse assunto que vai abalar a nossa amizade, não é? Nossa amizade não foi feita em porta de botequim, nem em mesa de bar. Nossa amizade está sendo feita diante da palavra do Senhor. Então, esse assunto não vai abalar a nossa amizade, não vai nos separar. Acredite, se porventura no final do assunto você não pensar como eu penso, como eu acredito,
eu vou continuar respeitando o seu pensamento e você o meu. Nós vamos permanecer unidos em Cristo, ainda que com algum pensamento diferente. Isso não vai abalar a nossa amizade. Mas eu tenho que lhe ser sincero, no meu coração, o meu anseio, a minha expectativa, é que o Senhor lhe dê uma compreensão diferente desse assunto. Que o Senhor lhe ajude a vencer as barreiras e os preconceitos e ter uma visão positiva em relação a esse tema bíblico que é tão relevante. Essa é a oração que eu faço ao Senhor. E vamos aproveitar então, antes de abrir a Bíblia, e vamos orar. Ó Pai querido, Senhor, eu te peço por tua bondade, que tu me ilumines, a mim e a todos que participam comigo deste momento de estudo da tua palavra, Senhor. Para que nós entendamos este assunto maravilhoso, que nós compreendamos que tudo o que tu fazes objetiva a nossa felicidade, nossa liberdade, cuidar de nós e nos abençoar. Por isso, ilumina a nossa mente, Senhor. Nesta hora eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então vamos abrir a Bíblia? Vamos ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 8 a 11. Nós vamos logo acertar na veia, não é? Nós vamos ao mandamento do sábado. Êxodo 20, versos de 8 a 11. Está escrito assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Estas palavras não foram apenas ditas por Deus, elas foram escritas por Deus. Você sabe, os 10 mandamentos foram escritos por Deus, com o próprio dedo de Deus em pedra e entregues a Moisés, e Moisés apresentou então ao povo. O mandamento é claro. O Senhor diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É comum as pessoas pensarem que o mandamento do sábado foi estabelecido nesse dia, quando os descendentes de Abraão viajavam do Egito para a Palestina e pararam na região da península do Sinai. Foi nesse momento quando Deus entregou as tábuas de pedra para Moisés com os 10 mandamentos. Então é comum pensarmos assim, que Deus estabeleceu o sábado como dia de guarda nesse momento, para o povo de Israel em sua caminhada para a Palestina. Mas esse é um pensamento equivocado. Veja que o próprio mandamento começa dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar quer dizer separar. Separar para um propósito especial, separar para Deus. Lembra-te, diz o Senhor. Isso sugere que eles já conheciam, porém haviam se esquecido. É que os descendentes de Abraão, os filhos de Israel, eles viveram 430 anos no Egito. Em grande parte desse período, eles viveram como escravos. E durante tantos séculos, sob um regime de escravidão, eles se esqueceram dos mandamentos de Deus, não só desse, mas de outros também. Por isso Deus diz: lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E eu acho interessante quando Deus diz que nem a pessoa, no caso aqui referindo-se naturalmente ao dono da casa, ao chefe da família, nem ele, nem seu filho, nem sua filha, ou seja, nem sua família. A preocupação de Deus não era só que o pai ou a mãe descansassem, mas que os filhos também descansassem nesse dia e se voltassem para o Senhor. E o Senhor diz mais: nem teu servo, nem tua serva, ora, os empregados também têm o direito de descansar. E ele vai mais: nem o teu animal, até mesmo os animais que são criaturas de Deus, eles também têm o direito de descansar, não é? E o Senhor diz mais: nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Mesmo uma pessoa estrangeira que estivesse na casa de um judeu ali, deveria ser orientado a guardar o sábado, até para aprender a respeito dessa verdade bíblica. E aí o Senhor diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É claro que Deus descansou no sábado não porque estivesse cansado. O Senhor não se cansa, não é? Esse descanso de Deus foi aquele momento de tranquilidade ao parar e contemplar as suas obras criadas.
Deus descansou no sábado para deixar o exemplo para o homem. Agora, é verdade também que esse descanso no sábado, antes do pecado, porque você sabe, e eu já vou com você ao Gênesis, o sábado foi estabelecido antes do pecado, assim que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Mas o propósito de Deus em relação ao descanso do homem no sábado não era tanto descanso físico, porque antes do pecado o trabalho não seria exaustivo como é hoje. Seria mais um descanso espiritual, seria um momento sublime para parar e refletir no Criador e nas suas obras criadas. Depois do pecado, no entanto, o descanso no sábado tornou-se ainda mais necessário, não só no sentido espiritual, para que o homem tentado a se afastar de Deus se volte para o Senhor e se renda ao Senhor e se reconsagre ao Senhor ao final de cada semana, mas também o descanso físico, porque você sabe, o nosso trabalho passou a ser exaustivo. O texto diz que o Senhor descansou, Ele abençoou o dia de sábado, Ele colocou sobre o sábado a sua bênção. Olha uma coisa interessante, Deus abençoou o tempo e não o lugar. Por isso a gente costuma dizer que o sábado é um santuário no tempo. Sendo assim, todas as pessoas, de todos os lugares, em todas as culturas, em todas as etnias, em todos os países, independente do lugar onde elas vivam, todas as pessoas podem entrar nesse recinto sagrado, que é o sábado. O sábado é um santuário no tempo. O sábado é um templo no tempo. Assim, nesse dia abençoado, todos podem adorar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E o texto diz que o Senhor também santificou o dia de sábado. Como eu já lhe disse, santificar significa separar. Separar para um propósito especial. Nesse caso, evidentemente, para Deus. Se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, se você está acompanhando aí com a Bíblia aberta, Êxodo 20, agora volte para Êxodo 16. Eu não vou ler o texto, mas eu quero convidar você para depois, em sua casa, meditar um pouquinho nesse texto. Todo o capítulo 16 de Êxodo. Veja só, quando Deus entregou a lei no Sinai, o povo de Israel estava no seu 3º mês de viagem para a Palestina, desde que eles tinham saído do Egito. Um mês antes, ou seja, no 2º mês, eles estão num determinado local no deserto e então começa a acontecer o milagre do pão descer do céu, do maná. É possível que você conheça essa história. A Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 16 que chegou um momento quando eles começaram a reclamar muito de Deus na viagem. E eles disseram, seria melhor se o Senhor tivesse nos deixado morrer lá no Egito. Pelo menos nós teríamos morrido junto de panelas de carne e com pão, com fartura. Olha que rebeldia, não é? Seria melhor ter deixado a gente morrer lá do que morrer aqui, nesse deserto, onde não tem comida, não tem água. E o Senhor viu esse clamor do povo, essa murmuração do povo, então Deus disse assim para Moisés, eu vou fazer descer pão do céu para essas pessoas. Depois você leia com mais calma, eu preciso falar isso de forma muito resumida. Mas o fato é que a partir da manhã do dia seguinte, todos os dias da semana, do 1º ao 6º dia da semana, logo cedinho o povo via esse alimento que Deus mandava do céu, ficou conhecido como maná. Isso durante 6 dias seguidos. Mas no 7º dia não caía maná do céu. E Deus orientou para que no 6º dia eles pegassem uma porção dobrada e preparassem para que desse alimento eles pudessem usufruir no sábado. Só que um detalhe, se alguém pegasse no 1º dia da semana e guardasse para o 2º, esse alimento iria se estragar. Inclusive a Bíblia diz que alguns não confiaram do que no dia seguinte poderia ter maná de novo, e eles guardaram de um dia para o outro, e aí diz a Bíblia que estragou e que ficou fedido aquilo lá. E Deus disse, mas como vocês são rebeldes, eu não disse que cada dia eu vou mandar a porção exata para o dia, vocês precisam confiar em mim. E sempre que eles guardavam de um dia para o outro, estragava, exceto quando guardavam da sexta para o sábado. Então não estragava. E no sábado era o único dia da semana que não caía maná. Veja que isto foi antes deles chegarem no Sinai. Eles já conheciam o mandamento referente ao dia de sábado. No entanto, infelizmente, eles estavam ignorando esse mandamento. Eu quero convidar você então agora para o Gênesis.
E você sabe aqui que está a origem do sábado. Normalmente, muitas pessoas pensam que está lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos, mas a verdade é que está aqui no Gênesis, capítulo 2. Está escrito assim, Gênesis 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Depois de criar o mundo em 6 dias literais, o 7º dia o Senhor então reserva como um dia especial, um memorial da criação, um dia para nós homenagearmos o nosso Criador. E o texto bíblico diz que Deus abençoou o sábado, santificou e nele descansou. Você percebe que essas mesmas palavras foram depois usadas por Deus nos 10 mandamentos. Portanto, a origem do sábado não foi no Sinai para o povo judeu. Quando Deus criou, santificou, abençoou, estabeleceu o sábado, só existiam no mundo Adão e Eva. Eles tinham sido criados no dia anterior, criados e casados por Deus. Tanto o casamento, a instituição do casamento, como o estabelecimento do 7º dia como o sábado do Senhor, essas duas instituições foram estabelecidas por Deus antes do pecado, antes que o homem se rebelasse e se afastasse do Senhor. Isso é interessante, não é? Bem, eu pensei de refletir um pouquinho com você agora, nesses próximos minutos, a respeito de alguns argumentos, alguns questionamentos, também algumas afirmações, que muitas pessoas até fazem, e fazem com sinceridade, mas que no meu entendimento, à luz da Bíblia, são visões equivocadas. Permita-me compartilhar com você. Mas olha, fica aí, tá? Como eu lhe disse no início, nada vai abalar a nossa amizade. Nós precisamos estar ligados pelo Senhor e pela sua palavra. Mas vamos lá, por exemplo, eu pensei aqui em 5 aspectos diferentes. Um deles, alguém diz assim, tanto faz sábado, domingo, outro dia qualquer. O importante é você reservar um dia da semana para o descanso e para buscar a Deus. Esse é um pensamento que muitas pessoas têm por aí. Mas eu preciso lhe dizer com todo o carinho e com todo o respeito. Esse pode ser talvez o seu pensamento, mas não é o pensamento de Deus. O Senhor definiu o dia. Ele diz, o dia é o 7º, que é o sábado. É esse que eu quero. O Senhor não diz assim, olha, o dia que eu quero é o 1º da semana, o domingo, ou qualquer outro dia que você escolher de acordo com sua conveniência. O Senhor disse, o meu dia, meu santo dia é o 7º, é o sábado. Foi Deus que escolheu assim. Outra coisa interessante, esse ciclo semanal, ele foi estabelecido desde a criação, a semana de 7 dias. E essa semana de 7 dias, ela não está ligada à questão dos astros, da astronomia, como o dia, o mês e o ano. Inclusive, Deus não permitiu, durante toda a história da humanidade, que se alterasse esse ciclo de 7 dias. Na verdade, existe uma exceção. Em 1792, na França, na época da chamada Revolução Francesa, os franceses resolveram estabelecer 3 semanas por mês, 3 semanas de 10 dias, sendo que o 10º dia seria o dia de descanso. Trabalhariam 9 e descansariam no 10º dia. No entanto, isso durou poucos anos. Napoleão Bonaparte extinguiu essa semana de 10 dias. E a grande verdade é que em todas as épocas, em todas as culturas, o ciclo semanal de 7 dias tem sido mantido. De modo que todas as pessoas sabem, na sua realidade, qual é o 7º dia, qual é o sábado. O dia que o Senhor escolheu para si. Se você escolher outro dia, você o fará por ser mais cômodo e não por ser mais certo. Alguém poderia dizer assim também, mas Jesus ressuscitou no dia de domingo. E porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo passou a ser o dia do Senhor para os cristãos, diferentemente do dia do Senhor para os judeus, que era o sábado. Ora, mas onde está isso escrito na Bíblia? Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver nenhuma referência na Bíblia de que o Senhor estaria mudando o dia de descanso de sábado para domingo porque Jesus ressuscitaria no domingo. Não há base bíblica para esse tipo de pensamento. Lembre-se disso. Quando você opta por outro dia,
Você pode até fazê-lo, mas por uma questão de comodidade e não por ser o mais certo, porque o mais certo, aliás, o certo é o que o Senhor diz. Ele é soberano e foi Ele quem assim determinou. Um outro argumento, Jesus não guardou o sábado, tanto é que os judeus o criticavam exatamente por não guardar o sábado. Este também é um pensamento equivocado. Jesus guardou o sábado, sim, mas é claro que ele não guardou da maneira como os judeus guardavam. Existem muitos textos muitos episódios onde você vê conflito entre Jesus e os líderes judeus por causa da questão da guarda do sábado. Isso é verdade. Por exemplo, Mateus 12, versos de 9 a 13. O texto lá diz que Jesus entrou numa sinagoga, numa igreja dos judeus, e ali tinha um homem com uma mão mirrada, uma mão aleijada, uma mão atrofiada. Então, um dos líderes judeus, para confrontar Cristo, ele disse assim: Senhor, Jesus, é lícito curar no sábado? Então, Jesus respondeu com uma pergunta. Jesus gostava de fazer assim. Jesus disse assim: qual de vocês que tendo uma ovelha e a sua ovelhinha cai num buraco no dia de sábado, que não faz todo o esforço para tirá-la dali? Claro que eles procuravam tirar, não é? Primeiro, pelo cuidado para com o animal, não deveria deixar morrer. Seria um ato de compaixão tirá-lo dali. Mas não só por isso não, por uma questão financeira também, porque o animal valia dinheiro. Claro que eles tirariam o animal do buraco mesmo no dia de sábado. Aí Jesus faz uma segunda pergunta, e a segunda pergunta dele é assim: que vale mais, uma ovelha ou um homem? E na sequência Jesus disse assim: logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Confira aí na sua Bíblia. E em seguida ele chama o homem para o meio da congregação e pede para que ele estenda a mão, e quando o homem estende a mão, sua mão é curada. Então veja que o problema ali não era que Jesus estava transgredindo o sábado, é que os judeus estavam guardando o sábado de uma forma equivocada. Eles supervalorizavam o mandamento do sábado. Aliás, todos os mandamentos, eles chegaram a criar subdivisões, assim, pequenos mandamentos em relação a cada um dos 10 mandamentos, de tão impressionados que eles eram com esse assunto. Eles queriam obter a salvação, o direito de entrar no reino de Deus através das suas obras, dos seus méritos, dos seus atos. Eles eram o que nós chamamos de legalistas, queriam a salvação através da obediência à lei. Por isso que eles criaram muitas regrinhas, proibindo as pessoas em relação a quase tudo que não se podia fazer no sábado. Por isso que houve conflito entre eles e Jesus, porque Jesus guardou o sábado, mas Jesus guardou o sábado da forma correta. Observe que Jesus diz assim: é lícito fazer o bem no sábado. Jesus não disse assim: olha, pare com essa bobeira de sábado, já pode fazer qualquer coisa. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, faça o que você quiser. Você pode ir ao shopping, pode fazer feira, você pode ir jogar futebol, você pode fazer limpeza, faxina na sua casa, acabou, faça o que quiser. Jesus não disse isso. Jesus disse: é lícito fazer o bem aos sábados. A grande verdade é que hoje nós estamos numa situação oposta à realidade dos dias de Cristo, lá da igreja predominante, da religião predominante nos dias de Jesus, o judaísmo. Porque enquanto no judaísmo o sábado era supervalorizado, em detrimento da graça de Deus, o que acontece hoje no meio cristão é que o sábado e a lei de Deus, de modo geral, é desvalorizada. Você compreende? Eles estavam no extremo e nós corremos o risco de ir para o outro extremo. Qual é a atitude correta? Guardarmos o santo sábado e buscarmos obedecer à lei de Deus, mas da forma como Jesus o fez, de maneira equilibrada e sábia, observando muito mais o espírito da lei do que a letra da lei. Outro argumento rapidinho. Então o sábado, alguns poderão dizer assim, se tornará um dia de inatividade, de ociosidade. Eu vou ter que ficar parado, vou ter que ficar imóvel, estático, porque qualquer coisa que eu faço é pecado, tudo é proibido. Claro que não. Pois eu vou lhe dizer algumas coisas boas que são próprias para se fazer no sábado. Exemplo, você ir à igreja com sua família, cultuar a Deus, louvar a Deus. Outra ideia boa para o dia de sábado, atenção para com a sua família em casa, mais tempo na convivência com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os irmãos. Tomar as refeições de forma mais tranquila. Sábado também é um dia para descanso, descanso do corpo, descanso da mente.
Nós vivemos sob tanta pressão, não é? Sob tanta tensão. Sábado é o dia para relaxar, é o dia para renovar nossas forças, nossas energias. Outra ideia para você em relação ao dia de sábado: que tal fazer uma atividade missionária, ou seja, visitar pessoas, falar a respeito do amor de Deus para elas, estudar a Bíblia com seus amigos, também realizar ações humanitárias, ajudar pessoas necessitadas como Jesus fazia. Outra ideia para o sábado: passeio em meio à natureza. Eu sei que, especialmente aqueles que vivem em grandes cidades, têm dificuldade nesse sentido, não é? Mas os que podem, que tal um passeio com sua família em meio à natureza? Nós que sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, quando estamos em meio à natureza, naturalmente nós somos levados a refletirmos no próprio amor de Deus. Sábado é um dia bom para você ler, para você meditar, para você ouvir música, enfim, para você pensar em Deus. Um outro argumento agora para você, que normalmente as pessoas dizem: está na lei dos 10 mandamentos, mas essa é uma lei que ninguém consegue obedecer. Cuidado, isso é muito perigoso. Quando alguém diz que a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio Deus, ninguém consegue obedecer, há uma implicação muito séria nisso. Nós estamos dizendo que o Senhor criou uma lei impossível de ser obedecida, então Deus foi injusto? Claro. Se eu tenho meus filhos pequenininhos, estabeleço leis e regras para que eles sigam, mas eu sei que estou estabelecendo leis que são impossíveis de serem obedecidas, eu estou sendo injusto com os meus filhos. E é claro que o Senhor não é injusto para com nenhum de nós. Se eu não consigo guardar a lei, se eu tenho dificuldade de guardá-la, eu vou então desprezá-la, eu vou ignorá-la, porque o caminho do Senhor é estreito, é difícil, eu vou então abandonar o caminho do Senhor e vou para o caminho largo? É claro que não, de forma alguma. Esse não é o desejo de Deus para você e nem para mim. Sabe por que a lei do Senhor é difícil de ser obedecida por nós? Porque a lei do Senhor é santa e o seu mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Confira lá, Romanos 7, 12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. No entanto, eu sou pecador, eu sou injusto e sou mau. Por isso, o caminho do Senhor e a lei do Senhor tornam-se difíceis para mim. Mas nem por isso eu devo abandonar o caminho do Senhor, a lei do Senhor. Pelo contrário, o que você e eu devemos fazer é pedir a Deus que nos mude, mude nossa natureza e nosso coração. Em vez de mudarmos a lei de Deus, nós mudamos nossa própria natureza, pedimos a Deus que mude nossa própria natureza, que transforme o nosso coração, que nos dê um novo coração e uma nova visão de qual é a sua vontade e o seu desejo para a nossa vida. E eu ainda tenho aqui um último argumento que eu quero mencionar para você. Sim, alguém diz assim: mas eu vou morrer de fome. Se eu guardar o sábado, eu vou morrer de fome. Eu tenho família para eu sustentar, e eu vou ter dificuldades com o emprego, vou ter dificuldade com os estudos. Ouça bem isso. Há no mundo pelo menos 18 milhões de adventistas do sétimo dia, além de outros milhões de judeus que também guardam sábado, e alguns outros evangélicos que também guardam sábado. Essas pessoas não estão morrendo de fome e nem estão desesperadas por aí. Sabe por quê? Porque quando os homens nos fecham algumas portas, Deus nos abre muitas outras. O Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. 1 Samuel 2, verso 30, está escrito assim: porque eu honro aqueles que me honram. Creia nisso. O sábado é um presente de Deus. O sábado, como disse Jesus, foi feito para o homem, para o bem do homem. Reflita nisso. Mas vamos agora ouvir a música. Em seguida, eu já volto com você. Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, ser a luz em meio à solidão. Quando a dor
lhe sobrevi quando a lágrima descer. Eu ainda estou aqui, não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. Se caído, te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamei. Vem, meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Dois versinhos apenas antes da oração. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Palavra do Senhor, olha o que ele diz. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Palavra de Deus para você e para mim. Se você procurar, diz o Senhor, guardar o meu santo dia, não cuidando dos seus próprios interesses, se você chamar o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, se você honrar esse meu dia, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falar palavras vãs, e aí vem a promessa, então te deleitarás no Senhor. O sábado é algo sublime e santo, em nossa relação direta com o nosso Senhor. Você guarda o sábado não por causa da sua igreja, por causa do seu pastor, de alguma pessoa. Você e eu devemos guardar o sábado porque foi estabelecido pelo Senhor para ser o dia dele. Então, diz o Senhor, te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu vou abençoar você com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, se você colocar o meu dia em primeiro lugar. Que Deus te abençoe.
Faça planos no seu coração de realmente obedecer a palavra do Senhor. Peça a Deus poder para obedecer. E eu lhe faço um convite, é claro, vá a uma das nossas igrejas, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Encontreumaigreja.com.br. Aí você encontra a igreja mais próxima de sua casa. Vá lá e você vai ver como as pessoas guardam o sábado e são felizes. Você vai aprender como guardar o sábado. Nós teremos prazer em lhe ensinar, porque nós queremos lhe ensinar a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, ó Senhor, eu te peço por tua graça, que tu abençoe, Senhor, todos os teus filhinhos que estão nessa hora orando juntamente comigo, especialmente aqueles, Pai, que estão agora conhecendo tua palavra. Ó Deus, ajuda-os, Pai, a fim de que eles entendam a tua vontade, que eles não tenham barreiras e nem preconceitos ao estudarem tua palavra, e que esta seja como luz que ilumine os seus caminhos. E se alguém que tem sido resistente à tua palavra, ó Deus, toca esse coração, Senhor. Abre sua mente e seu coração para que ele entenda a tua vontade e viva segundo a tua vontade. Nós oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. É assim, guarde sempre no seu coração o que diz a palavra de Deus, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau.